eu não recebo os pacientes, então eu recebo dos indicadores, né? Então, quando esse paciente Os indicadores é um outro dentista que mandou para você. Dentista, vamos explicar. Então, Depois ela vai falar do delivery, né? Geral, ele vem, avalia, faz essa avaliação geral, né, com a radiografia e o exame clínico. E aí, quando há necessidade de canal, ele encaminha o paciente para mim, que sou endodontista, né? Então, hoje, como o Marcos falou, a gente tem várias especialidades. Então, a gente tem a endodontia, a gente tem a periodontia, que cuida de gengiva, tem implantodontia, que faz implante, ortodontia, que coloca aparelho. Então, cada especialidade trabalha dentro da sua área, né? Então, o clínico geral geralmente faz uma avaliação geral e vai encaminhando de acordo com a sua necessidade. Quando esse paciente que vem desse indicador clínico geral para mim chega com o dente trincado, a minha primeira pergunta é: você está usando sua placa? Porque a minha preocupação não é com aquele dente que já está perdido, é com o que vai acontecer depois dali. Que aquele dente ali, ele já tá fazendo canal, ou seja, ele já tá no caminho de ser perdido. Mas e depois? Um paciente de 20 e poucos, 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos. Como é que vai ser isso? Vai chegar na fase mais idosa sem dente? Sem dente, pois é. Porque assim, não adianta você pegar, tira esse dente, coloca o implante, o que ele vai fazer? Ele vai fraturar o implante. Sim. Porque o tratamento, ele é preventivo. E para prevenir isso, ele precisa usar a placa. A placa é uma moldeira, como se fosse, a gente fala que é como se fosse uma moldeira de clareamento, mas não é, o material é diferente, é só para quem é mais leigo entender, que você usa entre um dente e outro e você impede justamente que os dentes se toquem, né? E você relaxa a musculatura quando você usa a placa e permite que você não encoste esses dentes, portanto, não trinque os dentes. Entendeu? Então, perfeito. É uma forma, é a primeira coisa que eu pergunto pro paciente quando ele chega no meu consultório. Olha, esse dente foi trincado, ele foi trincado não porque você tinha uma restauração grande de amálgama, não porque você tinha já um preparo nesse dente, não, era um dente rígido. Rígido significa que não tinha nada. Ele era um nenhuma dente doença, né? sem nenhuma cárie, sem nenhuma doença periodontal, sem nada. E ele acabou tratando o canal ou perdendo o dente, que acaba acontecendo. Né? Então, assim, a primeira coisa que quando o paciente chega é se preocupar com isso. Dar essa informação que às vezes ele nem recebeu antes, ele nem entendeu? tem. Ele nem tem. Então, assim, você falou que a gente conversou com o PV, né? Realmente a gente conversou com o PV no ano passado. Foi uma conversa que para mim, assim... hein, gente? Tá lá o episódio. Foi uma conversa que abriu minha mente, realmente, como médico. Foi mesmo. Né? Para a importância da odontologia, né? Sim. E ali eu passei a enxergar o dentista como uma figura muito importante nesse processo de saúde. Nossa, com certeza. Porque as pessoas vão ao clínico geral, vão ao médico? Vão, normalmente quando já estão com 45, 50, 60 anos. Sim. Mas ao dentista, as pessoas têm, né? Claro, não todo mundo, mas a frequência é muito maior de ir ao dentista anualmente do que ir para o médico jovem. O dentista tem essa capacidade de fazer essas avaliações. Então, hoje, de dizer assim, olha só, isso aqui é causado por um apertamento. Com certeza. Né? Isso é um trauma oclusal, mas não que eu aprendi. Você sabe que da sua especialidade, eu conheço muito o reciprocante, né? Olha aí. Porque temos no SESC, né, Marcos? Isso aí, o reciprocante. A gente deixou de fazer na mãozinha manual, faz o reciprocante. Para trazer a melhor experiência para o paciente. Isso é mais verdade. Mais rápido, mais qualidade. Isso aí. E com a mesma eficiência. Esse foi o jabá da odontologia do SESC. Mas assim, você consegue dizer para ele, olha, isso que você está causando, isso que eu acabei de encontrar aqui, é porque você faz um apertamento, e isso está muito ligado à ansiedade, a estresse. E a partir daí, você indicá-lo para um psicólogo, para um psiquiatra, ele procurar um tratamento para isso, não é? Sem dúvida, não, com certeza. O clínico geral, principalmente, né, ele tem que ter essa visão. O clínico geral, ele tem que entender um pouquinho de tudo. Só que quando o paciente chega para mim, como endodontista, porque já chega nessa situação de dor, já de trinca, eu preciso orientar ele também. Eu preciso passar isso para ele também. Olha, tá? Existe, sim, até uma situação que eu tenho pouca intimidade com o paciente, porque o paciente vem para mim, trata o canal e volta pro dentista dele. Sim. Então, são poucos também que vão me dar abertura para eu falar alguma coisa nesse sentido, porque é algo muito íntimo, mas você percebe na boca do paciente que ele tá tendo um problema.
não só oral. Ele tá tendo um problema no geral, na saúde dele como um todo. E principalmente na saúde mental. Porque isso tem reverberações na boca, na saúde oral. Então, eu posso, como endodontista, falar e trocar isso com o meu indicador, com o clínico geral, falar, ó, Perfeito. esse paciente precisa de um olhar mais atento. É isso. Conversa com ele, explica para ele a importância de fazer uma placa, explica para ele a importância de fazer ir para uma terapia, alguma coisa assim, porque eu não tenho essa intimidade